muito bom dia, começando mais o meu, seu, nosso Pensiore, nosso programaço de todos os dias, segunda a sexta-feira, 9 da matina, a gente tá por aqui e você já sabe o que eu vou te pedir, me manda seu bom dia, de onde você tá falando, quem é você, manda a sua expectativa, afinal de contas, hoje é quinta B-Power, dia mais intenso da família Lírio, véspera de feriado, então muitos atrativos e Pensiore, é isso aí, quem pensiora chega mais longe. Já manda seu bom dia, diz pra mim de onde você tá falando e que você possa ser tomado pela glória de Deus, tomado pela graça do Espírito, que seja realmente um tempo precioso, que o Senhor Jesus esteja com você por onde quer que você vá. Nunca perca a esperança e a fé no Todo-Poderoso, certo? Se você quiser abençoar o nosso canal, você pode fazer de 3 formas. Você pode mandar um superchat que está aparecendo aí na sua tela, manda uma semente, clica no cifrãozinho e envia para nós. Você pode mandar um pix para pixdiegomenin@gmail.com e também pode se tornar um membro do nosso canal. 100% das sementes aqui são reinvestidas no nosso programa e você não perde por esperar ser uma bênção, patrocinador aqui do nosso programa. Hoje é dia 28. Última quinta B-Power de março. Agora é abril. Ó, devocional, hein? 28 de março. Leve sua ansiedade para a grandeza de Deus. Somos templos do Espírito Santo de Deus. Tá aqui, ó. Você não tem ainda o Pensiore? Não tem ainda os demais livros? Entra lá no bpowerstore.com.br. Você pode parcelar até 3 vezes sem juros no cartão. Você pode deixar quer um garrancho no livro? Deixa lá no campo observações e vamos juntos aqui ler e crescer. Quem pensa, ora, produção? Chega mais longe. Chega mais longe, é isso aí. Bom, antes de nós continuarmos nossa super série Crescer Dói, hoje a gente vai falar sobre usar a fraqueza pro bem, né? Um desafio, hein? Tem alguma coisa boa na fraqueza? Nós vamos aprender hoje isso. Eu acho que sim. Vamos ouvir o pensamento produção do dia. Vai lá, produção. O pensamento que eu trouxe para vocês hoje diz o seguinte: seja cauteloso no falar. 1000 palavras certas não têm o poder de uma palavra errada. Eita, que lapada, hein? Seja cauteloso no falar. Em outras palavras, cale a boca. O poder de controlar a língua. Não, o que? 1000 palavras, o quê? 1000 palavras não têm o poder de uma palavra... 1000 palavras certas não têm o poder de uma palavra errada. Profundo, hein? Profundo, hein, produção? Gostei, hein? E é verdade, 1000 palavras certas não tem o poder de uma palavra errada. Você pode elogiar uma pessoa 1000 vezes. Um xingo que você dá, ela vai esquecer os 1000 elogios, te dar um tapa na cara e ainda ficar com raiva de você para sempre. Por isso que quando a gente lembra do poder das palavras, a gente deveria ter mais responsabilidade com o que fala. Vamos lá, então. A gente está numa super série Crescer Dói, e dói mesmo. Quantas coisas a gente já aprendeu essa semana, hein? E hoje, nessa quinta B-Power, a gente vai falar sobre usar o poder da fraqueza para o bem. Nem todo mundo está bem, nem todo mundo está vivendo dias maravilhosos, semanas maravilhosas. Nem sempre a gente acorda com vontade de conquistar o mundo, né? Tem dia que a gente está igual a galinha de Angola. O que ela diz? Tô fraco. Tô fraco. Você já viu uma galinha de Angola? Já. Tô fraco. Tem dia que quem nunca esteve galinha de Angola? Não é? Todo mundo. Mas infelizmente no mundo de hoje, se você tá fraquinho, tá meio tímido, tem uma vida mais ou menos apagadinha, você não é considerado ninguém. A verdade é que hoje fraqueza para nós é insulto. Ninguém respeita o fraco. Né? E não respeita mesmo, viu? Não estou falando isso para você. O mundo continua não respeitando o fraco. Vai tu mostrar tua fraqueza para ver se não te atropelam e ainda dão marcha ré para terminar de matar. Fraqueza só diante de Deus. O inimigo, ele se alimenta do cheiro do teu medo. Quando você exala medo, o inimigo enche a pança. Então a fraqueza que nós vamos conversar aqui não é o tô fraco da galinha de Angola. É reconhecer a impotência diante de Deus. Então vale a nossa atenção, porque crescimento dói. E se dói, vai despertar fraqueza.
E se eu não sei lidar com a fraqueza, eu vou me enroscar. Então aqui nós já falamos sobre vida cristã diferente da vida humana, expectativas humanas, mas hoje nós vamos falar sobre como lidar com as fraquezas que são inevitáveis. Você pode se achar o cara mais especial do mundo, a pessoa mais inteligente. Se você demonstrar suas fraquezas, no lugar errado, vão te atropelar como um rolo compressor. Porém, contudo, todavia, entretanto, não é pecado se sentir fraco. Não é pecado a gente ter um momento de fragilidade. Então, diante dos homens, não tem remédio. Você tem que ficar com cara de vencedor, mesmo se sentindo um rato assustado. Repito, os homens se alimentam do nosso medo. Quando uma pessoa perceber que o que ela faz ou como você está exala medo, essa pessoa vai procurar se apropriar do teu lugar de governo e governar a sua vida. Então, essa semana a gente começou a falar sobre Paulo, e eu disse para você que Paulo foi um pregador incrível. Ele pregou o evangelho África, Ásia e Europa. Paulo foi um cara que viajou demais, mas quanto mais Paulo pregava, mais ele era perseguido. Né? A gente já falou isso algumas vezes também, que quanto maior o nível da tua excelência, quanto maior o nível do teu crescimento cristão, mais lapada você vai levar. É ou não é? É que o diabo não ataca quem já é dele, né? Ele ataca quem está indo contra o que ele pretende. Exato. A resistência é proporcional ao propósito. Porém, Paulo tinha suas fraquezas. Vamos dar uma lida nas fraquezas. Coloca lá 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Diz assim: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Bom, esse texto é muito profundo, tá? A gente tem que analisar ele por partes. A primeira coisa que a gente avalia nesse texto era que Paulo, ele teve a liberdade de pedir a Deus que tratasse algo que para ele era uma fraqueza, que é o que ele denomina de espinho na carne. Nós não temos muitas informações do que é esse espinho. Tudo que a gente tem são conjecturas. Tá? Então, para eu não ficar aqui, como diz minha esposa, debruçando-me em hipótese da vida dos outros, vamos nos ater ao que a Bíblia diz. Era um espinho na carne que incomodava Paulo, que de alguma forma gerava a ele fraqueza. A Bíblia diz que ele orou por 3 vezes. Então, o caminho para lidar com a fraqueza qual é? Começo com a oração. Eu vou orar. Então, eu estou com uma fraqueza psicológica, eu estou com uma fraqueza profissional, eu estou com uma fraqueza emocional, uma fraqueza no passado, uma fraqueza no futuro, uma fraqueza no presente, seja lá qual for. Deus nos dá o direito de pedir essa fraqueza que saia. A decisão da fraqueza ir embora ou não, não é nossa, é de Deus. Toda oração é condicionada à vontade de Deus. Deus define. No caso de Paulo, Deus não libera o alívio que Paulo desejava, mas entrega a Paulo uma revelação do porquê que a fraqueza ia continuar. E o texto é muito claro, para que Paulo foi um homem que recebeu tanta grandeza, tantas revelações, e ele vai dizer, para impedir que eu me exaltasse pela causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então, a grandiosidade do chamado trouxe para Paulo uma fraqueza, para ele lembrar que ele é humano, para ele lembrar que ele é limitado, para ele lembrar que ele depende de Deus. Você imagina um homem que recebeu toda a revelação que Paulo recebeu, se não tivesse a fraqueza. A fraqueza era como uma âncora.
para impedir que o navio ficasse à deriva. A fraqueza era como uma âncora para que o orgulho não ficasse se ensoberbecendo. Glória seja a mim, louvado seja eu. Então, o que nós vamos aprender nesse texto? Né? A primeira coisa que eu entendo aqui é que Paulo tinha tanta intimidade com Deus, tanta intimidade, que ele conseguiu, da fraqueza, manter-se no propósito. Ele não pediu férias, ele não pediu afastamento, ele não entrou em crise de identidade, ele simplesmente transiciona. Senhor, o Senhor vai tirar o espinho? Não. Então eu me gloriarei naquilo que o Senhor vai fazer. O que o Senhor vai fazer aos meus olhos é bom para mim? Não. Mas eu sei que aos teus olhos é. Então eu me gloriarei nos espinhos. Tira, Senhor, essa doença. Tira. Não, não vou tirar. Então eu vou te exaltar nessa doença. Senhor, abre essa porta de emprego. Abre essa porta de emprego. Eu estou precisando, eu estou fraco, eu estou com fome, preciso pagar a conta. Não, não vou abrir essa porta de emprego. Então eu te dou glória porque eu estou desempregado. Essa transição fala de intimidade com Deus. Você conhece a soberania de Deus. Você sabe que dentro da essência de Deus não existe falha, não existe erro. E aí você simplesmente se lança, se entrega a viver o tempo. Então sai do mundo da Disney, sai desse mundo de carochinha e vai para a vida real. Tá? A segunda coisa que eu aprendo com Paulo, além dele ter intimidade com Deus para obter clareza nas revelações e entender o processo, é que Paulo era um cara de oração. Oração. Ele ora 3 vezes para sair de uma aflição. Não é uma oração que é feita e não tem comprometimento, mas ele continua comprometendo. Ele só para de orar quando Deus diz, não, a minha graça te basta. Se Deus não tivesse dito não, com certeza, talvez ele estaria orando pela 4ª, pela 5ª, pela 6ª, porque até que Deus diga não, eu continuo orando. Quando Deus diz não, eu encerro. E ele encerrou exatamente quando Deus disse não. Então, sim, você precisa orar por aquilo que te incomoda. Sim, até que Deus deixe claro o propósito, você pode lutar na oração. Pedir a Deus. Né? Quando você se sentir fraco, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero ficar prostrado. Porque o crescimento dói. E toda vez que o crescimento machuca, há em nós uma tendência a recuar. Porque uma vez que eu recuo, a intensidade da dor também recua. E qual é o problema? 1 passo para frente, 2 para trás. Eu ouso sair da caverna, mas aí o raio do sol é muito forte, cega meus olhos, eu volto para a caverna. Aí eu vou dizer, olha, eu até tentei sair da escuridão, mas o sol machucou meu olho. Mas se você não ficar no sol, seus olhos não vão se acostumar com os raios de sol. Então não seja um mimado. Ore, ore. Outra coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que ele, quando Deus revela o porquê que ele vai ter o espinho na carne, ele simplesmente sabe que Deus tem domínio sobre tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Então, acima do meu conforto, acima da minha matemática, acima das minhas questões particulares, se Deus disse que isso aqui é bom para mim, mas minha mãe disse que não, meu pai disse que não, meu chefe disse que não. Mas se Deus tem dito que é para eu trilhar esse caminho, então eu vou trilhar esse caminho. Isso é fundamental. Gente, com a graça de Deus, você tem vida, você tem alegria, você tem paz, você tem companhia, você tem poder, você tem alívio, você tem esperança, você tem persistência. Tudo isso aqui é a graça. A graça de Deus. Quando a palavra diz que, olha, Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, não era que eu vou me tornar um crente melhor à base de ai, ui. Ai, ui, não. É porque enquanto a minha carne está sendo mortificada, o meu espírito está se fortalecendo. É sobre isso que nós estamos conversando aqui. Não é o sofrimento pelo sofrimento. Não é o sofrimento pela agonia. É o sofrimento pelo propósito de me tornar alguém melhor. E isso é fundamental. O que você acha disso, produção? Eu acho que essa relação do espinho da carne, muitas vezes a gente fala, e realmente falar é muito mais fácil do que fazer, mas que Deus está no sim, está no não, Ele está na porta aberta e na fechada. Mas a gente tem que praticar isso todos os dias, de reconhecer os nãos que Deus dá pra gente e glorificar o nome dele sempre, tendo sim ou tendo não, a vontade dele está sendo feita. Paulo é incrível, porque é isso que você falou. Ele vai dizer bem claro, olha, eu me alegro nas fraquezas.
Como se ele falasse assim, ó, Deus falou que isso é bom para mim, então eu vou me alegrar nisso. Eu vou me alegrar no término, eu vou me alegrar na queda, eu vou me alegrar quando eu estiver no vale, pois o poder de Deus se manifesta não no meu projeto, mas no projeto do próprio Deus. Então, se o projeto de Deus é eu passar por uma fase de aperto, uma fase de agonia, né? E ele está dizendo, olha, você acha que está no pior momento, mas eu nunca tive melhor. Né? Ou então o contrário, né? Algum fala, nossa, estou arrebentando, nunca tive melhor. Deus vai olhar e falar, nossa, nunca tive pior. Então, Paulo, ele não está preocupado se é doce ou amargo, se é light ou gorduroso. Paulo está dizendo, é isso que Deus quer? Então me gloriarei nisso. E a resposta de Deus para Paulo é definitiva, porque não era o que ele queria, mas ele aceitou. Você está disposto a aceitar as respostas de Deus que contrariam o que você quer? Você está disposto a aceitar as respostas de Deus que contrariam os seus planos particulares? Quando é você que vai respeitar o plano de Deus ou você quer que Deus respeite o seu plano? Então eu quero deixar aqui algumas reflexões nesta quinta B-Power. Talvez você está assistindo outro dia, outro horário, e fica para você também. A primeira coisa é, quando é que você vai entender que, gostando ou não, aos teus olhos sendo agradável ou não, tudo passa pelo conhecimento de Deus? Quando é? Morreu, Deus sabia. Perdi, Deus sabia. Deus sempre sabe. Segunda reflexão, quando é que você vai entender que tudo que Deus permite visa o teu amadurecimento e o teu crescimento? Até mesmo quando você é contrariado. Pastor, não é possível, isso aqui é o capeta. Até o capeta é uma ferramenta na mão de Deus. O que eu preciso entender não é fazer raio-x do que está me atacando. Eu preciso só olhar para o meu coração. Porque se o meu coração for de Deus, se vier de Deus ou do demônio, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. O que vem do inferno e o que vem do céu. O que vem de anjo e o que vem de demônio. O que vem de Deus e o que vem do capeta. Tudo vai cooperar para o meu bem. A história de Jó é a prova de que no final tudo cooperou para o bem. Aí você vai dizer, pastor, mas não é possível. Não, como não é possível? Claro que foi. Ele mesmo disse que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele veem em Deus. Então, quando é que você vai entender e perceber que toda transformação que Deus vai gerar em você não glorifica você, mas glorifica Ele? Por isso que o compromisso de Deus é com a glória dele, não é com a nossa jornada. O objetivo não é nos dar diploma, o objetivo não é nos fazer ficar com o nome famoso. Se acontecer, paciência. Mas o objetivo é glorificar o nome dele. Quando que nós vamos entender que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a nossa vida não é mais nossa, mas é dele, é do Senhor, que se entregou por nós sem reclamar. Estamos aí às vésperas da Sexta-feira Santa, que é o dia da prisão e crucificação. Na quinta-feira, né, hoje, quinta-feira, à noite, é o cenáculo, a última ceia, o lava-pés, e dali Jesus vai ser preso, traído como um beijo, suar gotas de sangue e começar o Calvário. Então, perceber que nós não dependemos do amor humano, mas dependemos da presença de Deus. Então, eu não vou usar, por exemplo, o amor humano para amenizar meu sofrimento. Gente, não é pecado se sentir fraco. Pecado é desobedecer à vontade de Deus. A gente vive uma época da tirania da força. Paulo foi um cara que mostra para nós abertamente que, mesmo com todas as grandezas da revelação que ele teve, Deus não o poupou. Deus não o poupou do dissabor, Deus não o poupou do incômodo, Deus não o poupou de uma situação difícil, e em tudo ele foi abençoado. Então, quando é que você vai se render a Deus por isso? Eu quero fechar essa nossa aula de hoje, e eu estou sendo bem objetivo, direto, para dizer para você que a fraqueza faz parte da humanidade. A gente vai ter dias que a gente vai mandar todo mundo lamber sabão e que não vai ter força para nada. A vida não é um mar de rosas. Mas como Paulo, é a maturidade de pegar ali o BO, sabe o BO? Né? Pensa que esse livro aqui é um BO. Eu pego o BO e a minha vontade qual é?
usar esse BO aqui, ó, para justificar a minha incapacidade. Dizer, ó, tá vendo, Deus? Eu até queria ser melhor, mas olha o BO que eu tenho. Senhor, se o Senhor permitiu esse BO, eu orei para esse BO não vir. Então agora, Senhor, usa esse BO, usa essa situação difícil para que me fortaleça, para que eu chegue a mais lugares. Sabe, eu não sei como é que você lida com seus desafios. Eu tenho feito ao longo da minha vida os meus desafios me desafiarem. Eu nunca cresci tanto na minha fraqueza. Eu aprendi a fazer de um limão uma limonada. Eu aprendi. Porque se Deus não erra, tudo coopera para o meu bem, é só olhar meu coração. Pô, meu coração está em santidade, eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus. Pô, então peraí, a Capetulândia não está chegando de graça. Os inimigos não estão me atacando de graça. Essa crise financeira não está de graça. Está aqui porque tem um propósito por trás disso. Se Deus poderia ter barrado tudo isso? Poderia. Não barrou por quê? Tem propósito. Ah, pastor, é fácil de falar. É claro que é fácil de falar. É o que eu sempre digo. Vida barata é uma vida fácil de falar e viver. Vida cara é complicadíssimo. E Deus não te chamou para uma vida barata. Então eu quero orar por você hoje. Pedir que você pense no que eu estou te ensinando, não endeuse a fraqueza, não coloque a fraqueza num pedestal, seja como o apóstolo Paulo. Olha, eu fiz tudo o que eu tinha, Deus disse não, então eu vou parar de brigar, eu vou voltar a produzir com isso aí. Orei para Deus me curar, não curou, eu vou servir a Deus doente mesmo, e essa situação vai glorificar o nome dele. Orei para Deus abrir uma porta, não abriu, então eu vou continuar ganhando meu dinheiro, fazendo meu bico de boa, e vou servir a Deus, e Deus vai usar essa situação. Deus vai usar a situação. Deus vai usar. E eu creio muito no poder de Deus e na autoridade do Espírito Santo. Certo, produção? Certinho, pastor. A gente não aceita Deus para sermos abençoados ou enriquecermos. Muitas vezes Deus faz isso porque Ele é um bom pai. Mas nós aceitamos Jesus, servimos a Ele porque é um privilégio fazer parte do propósito dEle. E se Ele nos abençoar ou não, nós vamos fazer isso com alegria, com as ferramentas que Ele nos deu hoje e continua nos dando. É isso aí. Deixa eu orar por você, orar pela sua vida, orar para que você abra a sua mente. Principalmente você que está se sentindo meio fraco, debilitado, né? E aí já quer usar isso aí de muleta. Né? Ai, tá vendo, gente? Tá vendo? Eu até queria, né? Mas olha como eu tô. Né? Que Deus nos perdoe e que Deus nos ajude a ter maturidade, porque crescer dói. E um dos principais fatores de crescimento é aprender a lidar com a fraqueza. Espírito de Deus, a tua graça e o teu amor é a razão de estarmos em pé. O Senhor pode todas as coisas. A tua presença tem sido nossa ferramenta, o nosso baluarte. E eu sei que em ti podemos todas as coisas. Eu sei que em ti podemos ser salvos, restaurados. E eu oro agora, Senhor. Eu oro porque o problema não é estar fraco. O problema é achar que eu preciso estar fisicamente, emocionalmente forte para te buscar. Eu tenho que chegar até o Senhor de qualquer jeito. Se eu estiver bem, eu vou. Se eu estiver mal, eu vou. Eu vou orar para o Senhor fazer aquilo que eu entendo, mas a minha vontade não vai definir o que eu vou viver. A minha vontade não vai determinar a minha alegria, a minha paz, o meu contentamento, não. Eu vou viver o que o Senhor quer que eu viva. Me perdoe, Senhor. Perdoe os nossos pecados, pelas vezes que nós fomos crianças mimadas, usando as nossas fraquezas como desculpa para rejeitar o teu propósito, para rejeitar os teus planos. Nós queremos viver as tuas promessas na tua plenitude. Queremos viver as tuas promessas naquilo que mais precisamos, Pai. Nos ajude hoje a sair desta zona de conforto, desta zona de mediocridade que nós mesmos permitimos entrar na nossa vida e queremos viver os teus projetos, os teus planos, a tua bondade, o teu amor e a tua fidelidade. Tu és bom e o teu reino dura para sempre, Pai querido. Eu sei que na tua presença eu sou sarado, revigorado. Eu sei que na tua presença a minha alma se satisfaz. Eu sei que na tua presença o meu coração, a minha vida está em ti. E eu te peço, Senhor, desperta os teus filhos para viver um tempo de milagre. Para ao invés de usarem a fraqueza como escudo, que usem a fraqueza como mola propulsora para viver milagres nunca antes vistos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém
E graças a Deus. Escreva no chat, graças a Deus. Graças a Deus. Ó, hoje aqui em Itabi Power, eu vou estar te esperando na porta às 7h30 da noite, tá? Chega mais cedo. Você não vai viajar? Vem pra igreja. Hoje é um bom dia para você que mora longe. Como não vai, alguns não vão trabalhar na sexta, né, produção? Opa! Não vão? Olha, o professor já deu opa aqui, sinal que ele não vai. Você já pode mandar. Vim de longe. Aí não tem pressa para ir embora. É ou não é? Dá tempo de conhecer a cafeteria. Cafeteria, brinquedão, a gente conversar. Eu tô acessível, a gente conversa. Terminou o culto, fez tudo isso, vai para casa de boa. Na sexta-feira pode dormir até um pouquinho mais tarde. Não tem aquela necessidade de pular da cama. Dorme até umas 8h50, porque 9 horas tem Pensiore de novo. Já assiste o Pensiore na cama. É ou não é? É isso aí. Já assiste o Pensiore na cama. E aí a gente se vê aqui na quinta-feira, tá bom? Quer ir para Israel comigo? Ó, Israel, Jordânia 2025. E eu nunca tinha lançado uma caravana com tanta antecedência. Nunca tinha lançado. Por quê? Porque, sei lá. Mas as pessoas falaram, pastor, eu não vou porque a parcela fica alta. Eu não vou, então eu já tô lançando. Já pode fechar o pacote agora. Liga lá na West Travel e você fecha 2026. Egito. Os roteiros são diferentes. Mas é o mesmo tempo de viagem, 12 dias, mesma qualidade de hotéis. Impressionante. Eu levei o pessoal na Jordânia no último resort. Você viu os stories, produção? Primeiro mundo. Pé na areia, no Mar Morto. E quando a gente vai no Egito, pé na areia no Mar Vermelho. Um pé na areia no Mar Morto, outro pé na areia no Mar Vermelho. O que acontece? Não fica com frieira. O sal queima. Você tem frieira, produção? Não tem frieira, não. Limpinho, né? Mas quem tem frieira pode ir que o Mar Morto mata tudo. Tá bom? O que tem a ver, né? Mas ó, liga lá, fala o telefone aí pra nós, produção. O telefone é DDD 11 3053 1900. Esse telefone aí é o WhatsApp, viu? Sim. Manda lá pra West Travel, se inscreva. Pastores que me assistem, sempre vão pastores, líderes de outras igrejas. A Jornada Avance é uma caravana comigo, não tem nada a ver com a Lírio, não. Tá? Então, fica tranquilo que eu não vou... Pode falar pro teu pastor liberar você pra ir comigo, que eu não vou ficar fazendo sua cabeça pra você vir pra cá, não. Tá bom? Certinho, produção? Certinho, pastor. Um beijo pra você, boa quinta-feira, te vejo daqui a pouco, hein? Ó, daqui a pouquinho, Quinta Bi Power, a maior de todas. Tchau!